Olá, queridas mulheres de luta. A paz do Senhor a todas. É com muita alegria que eu estou nesse Congresso Internacional de Mulheres. Eu agradeço o convite do pastor, o apóstolo Jaime Leon Calderon, por esse convite de estar participando desse maravilhoso congresso. O apóstolo Jaime Calderon é o fundador e presidente da Igreja Portões do Céu, Igreja Santidade das Nações. Meu nome é Lúcia Mandice, eu estou representando o Brasil e eu sou do interior de Pernambuco e eu sou membro da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui trazendo uma palavra nesse Congresso Mulheres de Luta. A palavra que o Senhor colocou no meu coração tem como título: Mantenha o ânimo, nunca pare de lutar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Entende-se que o autor do livro de Neemias é Esdras. E naquela época, naquele tempo, o sacerdote, o escriba, era aquela pessoa que lia e que interpretava a lei. Ele também copiava, transcrevia e conseguia fazer os manuscritos, porque naquela época não era como hoje, que temos a facilidade de copiar tudo. Nós pegamos um caderno e copiamos os versículos, transcrevemos de um papel para o outro, da forma que nós queremos. Bom, como eu falei para vocês, entende-se que o autor do livro de Neemias foi Esdras. O livro de Neemias foi provavelmente escrito entre 445 e 425 a.C. O propósito do livro de Neemias era narrar a história do regresso do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Eu não sei se você sabe, mas o povo de Israel foi levado cativo, foi levado escravo, foi levado prisioneiro pelo Império Babilônico. Mas por que, irmã Lúcia? Por que aquele povo foi levado cativo? Bom, porque eles estavam em pecado. Deus enviou profetas para dizer que se arrependessem. Eles não se arrependeram e cumpriu-se aquilo que Deus já tinha avisado para eles. Se vocês não deixarem o pecado, se vocês não se arrependerem, vocês serão levados cativos. Queridas, tudo o que tem na palavra do Senhor, tudo o que tem na palavra de Deus é algo que é certo. Quando Deus fala, não tem a menor possibilidade daquilo que Ele falou não acontecer. Sabe, no livro de Gênesis, quando Deus diz que, olha, certamente se você comer desse fruto, quando Ele fala para Eva que se ela comer desse fruto, certamente morrerá. Deus não falou assim, olha, você talvez morra, se você quiser dar uma olhadinha, uma espiadinha no que vai acontecer, então come um pedacinho, prova para ver o que vai acontecer. Não. Deus falou, se você comer do fruto, certamente vai morrer. E foi o que aconteceu. Adão não lembrou do que Deus tinha falado, que certamente morreria. Não é? E eles desobedeceram e acabaram morrendo. Aí você me diz, mas irmã Lúcia, eles não morreram. Eles morreram espiritualmente. Queridos, o Senhor quando fala, Ele cumpre, não é?
E o livro de Neemias vai estar falando então do regresso do povo de Deus do Império Babilônico, onde eles tinham sido levados cativos. Neemias também vai tratar da reconstrução do Templo de Jerusalém, que tinha sido totalmente destruído pelo Império Babilônico, porque o inimigo não respeita coisa alguma. Você acha que o inimigo, o rei da Babilônia, ele ia chegar lá em Jerusalém e ver o templo e deixar ele lá quietinho? Não. O inimigo foi lá e destruiu também o templo. Então, queridos, vamos abrir a sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Neemias, capítulo 1. Nós estamos no livro de Neemias, capítulo 1, e nós vamos ler juntos até o capítulo 3, para que você comece a entender essa palavra que eu vou estar ministrando agora nesse momento. Então leremos aqui no livro de Neemias, capítulo 1, o verso 1 até o verso 3. Diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, então em grande miséria eles estão, e desprezo também. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então aqui na palavra do Senhor está relatando as palavras de Neemias quando ele soube que o que tinha acontecido através de Anani, um dos irmãos que estavam em Judá, quando Neemias perguntou pelos judeus que escaparam do exílio. Ele queria saber da situação que eles viviam lá na Babilônia. Aquele restante que não foi levado cativo, a Bíblia está dizendo que eles estavam em profunda miséria. Eles estavam em Judá, mas eles estavam passando por grandes dificuldades e uma profunda miséria. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, porque naquela ocasião as cidades tinham muros. Esses muros, eles eram construídos para fazer a defesa da cidade. E eles estavam totalmente derrubados e as portas da cidade estavam queimadas. Mas quem era Neemias? Neemias era um judeu que estava na Pérsia. Então, nessa ocasião aqui, ele ouviu dizendo o que estava acontecendo com os judeus. Ele soube que eles estavam lá naquele lugar, estavam em Jerusalém, e ele pediu a Deus. Ele fala no próximo capítulo, no capítulo 1 de Neemias, fala que Neemias fez uma oração a Deus pedindo para que Deus usasse a vida dele para salvar aquela cidade. E após Neemias orar, Deus então ouviu a oração de Neemias e inclinou o coração do rei, o rei a quem Neemias servia. E o rei então inclinou o coração dele e disse a Neemias para que ele reconstruísse os muros. Ele deu condições a Neemias para que ele pudesse fazer a restauração dos muros.
Chegando em Jerusalém, Neemias se tornou então governador de lá. Apesar da oposição, apesar das acusações, o muro foi reconstruído e os inimigos foram silenciados. Eu gostaria de destacar essa frase para que vocês possam guardar no seu coração. Apesar da oposição, apesar das acusações, o muro foi construído e os inimigos foram silenciados. Ei, eu venho aqui hoje dizer para você, eu venho da parte do Senhor dizer que a mesma coisa vai acontecer se você crer na sua vida. Amém? Apesar da oposição, apesar dos problemas, apesar das adversidades, apesar das acusações, o muro vai ser construído. Ou seja, a obra que Deus tem na tua vida vai ser feita. E o inimigo, ele vai se calar, porque Deus tem propósito na tua vida. Amém? Apesar de tudo aquilo que tem se levantado, tudo que tem se levantado contrário contra você. Sabe, eu não conheço você, eu não sei como você vive, mas diante de tudo que tem se levantado de contrário na tua vida, diante das adversidades, diante das acusações, a obra vai ser feita. O milagre que você espera vai acontecer. Vai haver restauração, vai haver libertação, vai haver salvação na tua casa. E o inimigo vai ser calado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Sabe, queridos, Neemias é um homem de oração. O próximo versículo, o versículo 4 do capítulo 1 de Neemias, diz que quando ele se sentou, ele se lamentou e ele até chorou, mas logo em seguida ele se pôs a consagrar a Deus. Ele jejuou e ele começou a ter uma comunhão profunda com Deus. E os céus se abriram por causa de Neemias. Hoje, o céu pode se abrir por sua causa, por causa da sua oração, por causa do teu clamor. Então eu quero destacar no capítulo 4 até o capítulo 6, que está aqui no livro de Neemias. Neemias capítulo 4. Nós vamos começar lendo o versículo 1 até o versículo 3, amém? Então acompanhe aqui comigo o capítulo 4 de Neemias, que tem como título A defesa contra os adversários. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Vejam só, queridos, o que diz aqui. Sanbalate e Tobias, eles representavam os inimigos. Enquanto o povo judeu, enquanto Neemias, enquanto eles estavam trabalhando ali na restauração daquele muro, o inimigo estava em volta escarnecendo. O inimigo estava em volta debochando, dizendo: Atrás dos montes de pedra tudo está queimado.
O inimigo fica então lançando acusações, o inimigo fica então dizendo que não vai acontecer nada. Mas Neemias e o povo estavam na restauração daquele muro e não deu ouvidos ao inimigo, não é? Eles continuaram edificando o muro e o inimigo ficava ali rondando, né, na espreita, só querendo que o muro fosse derrubado. E eles ainda queriam derrubar o que havia sido construído, não é? Vamos ler agora o versículo 6. Neemias 4, versículo 6. A minha Bíblia diz assim, começa dessa forma. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, o que nós vemos aqui é que, mesmo que o inimigo estivesse à espreita, o povo não ouviu que aquele inimigo estava rondando ali, o que eles estavam fazendo, e eles continuaram edificando o muro, e o muro chegou até a metade. O muro estava construído e estava pela metade, e eles continuavam animados, eles não estavam nem aí para o que o inimigo estava falando ou o que o inimigo estava fazendo. Então, se nós abrimos o livro de Isaías, no capítulo 12, no verso 2, diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Aleluia. Então, o que eu tenho para dizer, queridas, é: mantenha o ânimo, nunca pare de lutar. Você precisa continuar confiando no Deus que você serve. Isaías declarou isso: Deus é a minha força, Ele é a minha salvação, nele confiarei e não vou temer. Não importa o que o inimigo tem tentado dizer a você, nós não escutamos aquele que é o pai da mentira, porque nós servimos ao Deus que é o dono da verdade. O Deus que nos deu essa palavra que está escrito nessa Bíblia, aqui, para mim e para você. E eu confio no que está escrito nela. Então mantenha o ânimo. Está muito claro. O muro já estava pela metade. E a palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo 64, no verso 4, que Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, um muro está sendo construído. Se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando, Ele está colocando pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolinho. E o diabo, ele vai ser envergonhado se você mantiver o ânimo. Aquele povo estava animado. Continue animado. Se você mantiver a certeza, se você não temer, mas se você confiar nesse Deus, que é o Deus da tua vida, que é o Deus da minha salvação, Ele vai continuar trabalhando e edificando um muro que você está aguardando no Senhor. Amém? Bom, queridas, vamos agora continuar lendo aqui na Bíblia, no capítulo 4, ainda no capítulo 4, verso 7. Será que o inimigo, depois de todo esse ânimo, ele bateu em retirada? Vocês acham que ele desistiu? Vamos ver. Diz aqui, no verso 7, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a separação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas,
ficaram sobremodo irados. E no verso 8 diz: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Vejam só o que disse. E vejam que o inimigo, ele não desistiu. Ele continuou, ele começou a querer trazer uma nova confusão. E olha o que diz o versículo 9, da reação de Neemias e daquele povo. Leia comigo aqui o verso 9. Veja o que Neemias e aquele povo fez. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Aleluia. Agora vá até o versículo 23 e leia comigo. Nem eu e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Queridos, aquele povo não parou de lutar. Não pare de lutar. A tua arma é a tua oração. A tua arma é você acreditar nessa palavra. A tua arma é a palavra do Senhor. Não pare. Neemias está dizendo para nós que, mesmo diante da insistência do inimigo, eles oraram ao Senhor como proteção. Eles colocaram guardas dia e noite. E cada um não largava as suas vestes, não largava a sua armadura. E eles dormiam com as suas armas à sua direita. Eles mantiveram a guarda, eles não desistiram, eles continuavam na presença do Senhor. E é assim que nós devemos agir quando o inimigo ele está à espreita. Quando o inimigo se levanta, nós devemos continuar orando. Nós vamos vigiar de dia e de noite, nós vamos nos esforçar e nós não vamos desistir. Não permita que a tentativa do inimigo enfraqueça a tua fé. Continue confiando em Deus, porque um muro vai ser construído. Um muro vai ser levantado e ele vai passar da metade e ele vai chegar até o fim. A obra do Senhor vai ser realizada na tua vida. A obra do Senhor vai ser realizada na tua família, na vida do teu filho, no teu casamento, no teu ministério, no teu trabalho. Mas você não pode desistir. Vá até o fim. E o capítulo 6 de Neemias, no verso 15 ao verso 16, conclui para nós essa história. Neemias, capítulo 6, verso 15. Olha como é que isso termina, irmãs. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também da obra desse muro, fiz reparação e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Nós vemos aqui que acabou-se, pois, o muro. Aleluia. Tem dia para acabar. Acabou depois de quase 25 dias, do término de 42 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Oh, aleluia! Porque reconheceu que foi intervenção de nosso Deus que fizemos essa obra.
ouvindo todos os nossos inimigos que um muro foi acabado aos 25 dias do mês de Enum. Depois de 52 dias de construção desse muro, decaíram, pois, muito no seu próprio conceito e reconheceram que, por intervenção de Deus, a obra do Senhor foi concluída. Assim vai ser na tua vida. Amém, irmã? Amém, queridas mulheres de luta. Eu quero dizer a você, como a Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 7, escute. A Bíblia diz que o Senhor entregará feridos diante de você os teus inimigos que se levantaram contra ti. E a Bíblia diz que por um caminho cairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia. Eu não sei por que caminho o diabo veio, mas eu estou aqui para dizer que ele vai sair da tua vida. Eu não sei em que área o inimigo entrou, mas ele vai sair. Se é no teu trabalho, se é na tua vida sentimental, se é no teu ministério. Mas eu vim aqui para dizer que, por certo, ele vai embora. Ele vai embora. O Senhor vai entregar diante de você feridos os teus inimigos que têm se levantado contra você. Então eu quero te dizer que você mantenha o ânimo. Faça como aquele povo, mantenha o ânimo. Nunca pare de lutar. Mantenha o ânimo. Nunca pare de lutar. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Que você tenha paz no Senhor Deus, porque no mundo você vai passar por adversidades, no mundo você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo, porque Deus é com você. Ele é contigo. Ele venceu por causa do seu filho. Com ele você vence também. Amém? Mantenha o ânimo, nunca desista, porque o Senhor estará contigo. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, porque Ele não só ministrou ao seu coração, mas também Ele ministrou ao meu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos o Teu nome por essa palavra maravilhosa. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que todas as vezes que nós Te buscamos, nós conseguimos, Senhor Deus, ficar animadas. A Tua palavra disse, Senhor Deus, que quando o inimigo se levantou contra aquele povo orou e clamou a Ti. E aquele povo ficava de guarda de dia e de noite, não largava as suas vestes e nem as suas armas. Eles dormiam segurando suas armas, para que aquele muro não fosse destruído. Pai, que nós possamos nos levantar em oração, Senhor Deus. Que nós possamos vigiar, Senhor Deus, a obra que Tu tens feito em nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, segurar as nossas vestes, as nossas armaduras, as nossas armas de oração, armas de busca, Senhor Deus, porque quando nós nos levantamos em oração, Tu vens ficar conosco e nos fortalecer, Senhor Deus. Tu levantas o nosso ânimo, Senhor Deus, e nos faz pessoas que nunca param de lutar. Abençoa essas mulheres, Senhor Deus, essas mulheres de luta. Fortalece cada uma delas, Senhor Deus, na Tua presença. Que elas sempre Te busquem, Senhor Deus, e que nunca venham a desanimar. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém
Muito obrigada, queridas. Muito obrigada, Pastor Jaime Leão Calderon, por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos.